Graça e paz, paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Toda honra e toda glória seja dada a Deus e ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar da Páscoa, a Páscoa que se celebra hoje no Brasil. Vamos falar do Brasil porque o mundo também celebra a Páscoa, que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa Páscoa que se é celebrada hoje pelas pessoas que não entregaram a vida a Jesus Cristo, porque eu creio que um homem, uma mulher que entregou a vida ao Senhor Jesus, eles não celebram mais a Páscoa como ela é celebrada hoje. Por quê? Porque a Páscoa ela não é um coelho. A Páscoa não é chocolate. A Páscoa é o Cordeiro de Deus. A Páscoa é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Então, essa Páscoa que se comemora hoje, tirando a pessoa de Jesus Cristo, ela é uma Páscoa diabólica e satânica. Ela é uma Páscoa humanizada, que não tem nada a ver com Deus e que não tem nada a ver com Cristo. Então, essa Páscoa ela não tem a bênção do Senhor. Ela não tem a bênção do Salvador. Ela tem a repugnância de Deus. Deus está repugnado com essa comemoração que é vai totalmente contra a sua palavra. E quem criou essa Páscoa, ele criou com o único propósito de tirar o nome do Senhor Jesus Cristo da Páscoa. De não permitir que as pessoas celebrem a Páscoa. Então veja, eles têm comercial que estão colocando até monstrinhos agora, né, para que as pessoas fiquem enfeitiçadas por isso. Um coelhinho é bonitinho ali, mas um cordeiro sacrificado não é bonito. E o cordeiro é Jesus. Jesus foi sacrificado pelo pecado dos homens, para purificar os homens de todo pecado. Mas o que é que o ser humano fez? Ao invés de celebrar a verdadeira Páscoa, que é Cristo, eles celebram outras coisas totalmente diferentes. Bebidas, festas que não tem nada a ver com Deus. A Páscoa não é peixe. A Páscoa não é carne, não, a Páscoa é uma pessoa, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Comer ou não comer peixe não contamina ninguém. Se o homem não come peixe na Páscoa, ou ele come ou não come, se ele come carne na Páscoa, carne de porco, carne de cordeiro, carne de boi, se ele come ou não come, não vai contaminar ele por nada. Porque não é a comida que contamina o homem. Jesus disse que o que contamina o ser humano é o que sai da boca dele. Por quê? Porque o que sai procede da onde? Procede do coração. E do coração procede os maus pensamentos, os adultérios, pornografias, prostituições, criminalidade, maldade, procede tudo do coração do homem. E isso contamina o homem. Mas comer uma comida qualquer não contamina o ser humano. Então, no capítulo 26 de Mateus, diz assim: E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas dizia: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então a Páscoa ela era uma festa sagrada da primavera que relembrava o fato histórico da saída do povo de Israel do Egito. Então a Páscoa relembrava um fato histórico da saída do povo de Israel do Egito. Quando o povo de Israel vai sair do Egito, Deus fala para o povo sacrificar um cordeiro e pegar o sangue desse animal e passar nos umbrais da porta. Por quê? Porque o anjo destruidor, o anjo da morte, iria passar por todo o Egito. E a porta que não tivesse o sangue, aquele sangue nos umbrais, não importava se fosse a porta do povo israelita ou do Egito. Se não tivesse, o primogênito dali seria morto. Então,
todos os primogênitos, onde não havia, onde as pessoas não creram no que Deus falou, foi morto. Então a Páscoa relembrava o fato histórico da saída do povo de Israel do Egito. Ela comemorava a passagem do anjo destruidor pelas casas dos judeus, sem lhes causar dano, devido ao sangue do cordeiro, aspergido nos portais e no batente superior das portas das casas. A crucificação de Cristo ocorreu no dia da preparação da Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós. Então, a crucificação dele aconteceu no dia da preparação. Então, ele é o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos purificar de todo pecado. Então, essa Páscoa que aí está não tem nada a ver com Deus. Ela não pertence a Deus. Essa Páscoa que aí está é abominada por Deus. Por quê? Porque não o glorifica, não glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, não reconhece a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Eles tiraram o nome de Jesus Cristo. Você não vê nas propagandas Jesus, o nome Jesus. É o coelho, é o chocolate, é o ovo, é o coelho. Alguma coisa contra comer chocolate? Não. Alguma coisa contra comer peixe? Não. Alguma coisa contra comer carne de boi, de porco, de vaca? Não. Não. A comida, ela não contamina o ser humano. Ela pode estar estragada e trazer um problema no intestino, alguma coisa, uma virose, alguma coisa. Mas não contamina a alma do homem, porque o que contamina o ser humano é o pecado que ele comete contra Deus. O pecado da prostituição, da idolatria, da imoralidade sexual, da bestialidade, da corrupção, do roubo, do furto, dos vícios, da criminalidade, do orgulho, da promiscuidade, da mentira, porque essa Páscoa ela é uma mentira. Essa Páscoa, na verdade, é uma mentira, porque tirou Jesus e colocou um coelho. Então ela é uma mentira. Mentira inventada por quem? Por Satanás. Porque Jesus, como diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz assim, ó: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, o que é a Páscoa? A Páscoa é Jesus Cristo. A Páscoa é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro Pascual, não o Coelho Pascual, não o Peixe Pascual. Não. Ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado na cruz do Calvário, seu sangue derramado na cruz do Calvário, para nos purificar de todo pecado, purificar aquele que entregar a sua vida a Jesus Cristo. Então, mais uma vez, essa Páscoa é uma Páscoa mentirosa, é uma Páscoa demoníaca e é uma Páscoa diabólica, inventada, criada nas trevas, para tirar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E todas as pessoas que ensinam os seus filhos a adorarem um coelho e não ao Senhor Jesus Cristo, está fora, longe da vontade de Deus. Distante da vontade de Deus. Veja, na Páscoa colocaram coelho, no Natal colocaram Papai Noel. Um homem barbudo, tirando quem? A pessoa de quem? Olha que estratégia demoníaca e diabólica, e que as pessoas elas seguem, preferem seguir a mentira do que a verdade. Elas preferem a mentira, elas preferem o engano do que a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus quem liberta, não é um coelho. Não foi um coelho que foi morto. Não foi Papai Noel que foi morto, sacrificado na cruz do Calvário. Não, foi Jesus Cristo. Então, se o homem quiser ser salvo, ele tem que ser salvo por meio de Jesus Cristo. Ninguém, nenhum ser humano na face da terra tem o poder de salvar o ser humano, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele foi morto e o sangue dele continua valendo até hoje. É o pagamento
pelo pecado do ser humano. É o pagamento para resgatar o homem de todo o seu pecado, para purificar o homem de todo o seu pecado. Chocolate não purifica ninguém. Não foi chocolate que foi derramado na cruz do Calvário. Não foi o chocolate de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Foi o sangue de Jesus Cristo, gente. O sangue de Jesus que foi derramado, ele foi sacrificado para te dar a vida eterna. E você precisa crer nele e entregar a tua vida a ele. Porque se você continuar com o coração endurecido, você não terá a vida eterna, mas a condenação eterna. É forte isso, mas é a verdade. E a verdade, ela precisa ser pregada. A verdade precisa ser ministrada. Em João capítulo 19, João capítulo 19, versículo 14, diz assim, 19:14, capítulo 19 de João, versículo 14, assim, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Então ele foi sacrificado na preparação da Páscoa. O sangue de Jesus começou a ser derramado ali por causa das bofetadas que ele levou, dos espancamentos que veio sobre ele. Ele foi espancado, ele foi esmurrado, deram bofetada nele, deram paulada na cabeça dele. O corpo dele estava todo retalhado, a cabeça estava inchada, o sangue vertia por sua boca, o sangue vertia pelos seus ouvidos, era derramado pelos seus ouvidos, pelo seu nariz, pela sua boca, para te salvar. E você prefere o engano, prefere a mentira de Satanás, prefere adorar um coelho, prefere adorar um homem chamado Papai Noel, do que adorar ao Senhor Jesus Cristo. No capítulo 5, versículo 6 diz assim, olha o que João, lá no Apocalipse, diz, Apocalipse capítulo 5, versículo 6, e olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, não foi um peixe, não foi um coelho que João viu, 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam o quê? Um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quem foi morto? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Aqui há um reconhecimento em Apocalipse capítulo 5, versículo 6 em diante. Você precisa sair da mentira, sair dessa Páscoa mentirosa, dessa Páscoa que foi criada por uma religião, e até hoje eles seguem isso, eles não anunciam a Jesus Cristo, eles não anunciam o Cordeiro Santo de Deus. Não, eles anunciam um coelho, um chocolate, um peixe, e não o Cordeiro Santo. Foi Jesus Cristo quem foi morto na cruz do Calvário. Foi Jesus Cristo quem sacrificou-se na cruz do Calvário. Foi o sangue dele que foi derramado para te dar a vida eterna. E ele deseja que você o receba como Senhor e Salvador de suas vidas e saia desse engano, dessa Páscoa mentirosa, diabólica e satânica que vai te levar para o inferno, que vai te levar para distante de Deus. É forte isso, mas é a realidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Leiam a palavra, leiam os evangelhos,